Parte 2 da resolução das questões da lição 7 do livro A Prova Brasil, Problemas com números racionais, na página 62 e 63 da turma do 8º ano. Bom, gente, podemos analisar que na página 62 é mais observação. Nós vamos observar a imagem que está sendo proposta, as informações que nelas estão presentes e o enunciado, da pergunta que sempre faz inicialmente para podermos resolver ao decorrer da resolução das demais alternativas, certo? Então, vamos ver o que está escrito na atividade 2. Veja a altura dos jogadores de basquete de um time, certo? Aí aqui vocês podem analisar, tem 12 jogadores de basquete, está dizendo o nome, está dizendo a idade, está dizendo a altura, certo? Dos 12 jogadores. E embaixo tem uma pergunta, vamos ler ela. Um torcedor afirmou que a altura média desses jogadores é maior que 2,01 metros. Ele está correto? Pronto, gente, esta informação nós vamos guardar, nós vamos prestar agora atenção nesta imagem para poder resolvermos as questões. Então, vamos agora para as questões. As questões se iniciam na página 63, vamos primeiro para o início da página, na parte que está escrito compreenda. O que é proposto na atividade, Qual é a proposta da atividade? Nós acabamos de fazer a leitura do que é proposto na atividade, certo, gente? Quando nós lemos, um torcedor afirmou que a altura média destes jogadores é maior que 2,01 metros, ele está correto? Esta é a pergunta, ou seja, ele quer saber se esta afirmação que esse torcedor fez está certo ou não, se ele está correto ou não. Então, a proposta, que pede na atividade é a seguinte. A tarefa é determinar se a afirmação do torcedor de um time de basquete sobre a média da altura dos jogadores está correto ou não, certo? É mais observação, gente, só analisar as informações que já estão presentes na imagem, no contexto, certo? E conseguimos resolver tranquilamente. E a alternativa B está perguntando quais são os dados da atividade, ou seja, analisando a imagem, o que é que está presente na imagem dos jogadores, entendeu? O que é que está informando sobre os jogadores, e nós tínhamos feito essa análise, anteriormente, e agora só vamos repetir as informações que nós já encontramos na imagem, certo? Que é o nome, a idade e a altura de todos os jogadores do time de basquete, além da afirmação do torcedor que considera a altura média do time superior a 2,01 metros, certo? E são essas as informações que estão presentes na imagem, no contexto, no enunciado da pergunta, e simplesmente na alternativa B está perguntando isso, está pedindo para você informar todos os dados que estão presentes na questão. Agora, ainda na página 63, vamos para a parte que está escrito responda, certo, gente? Letrinha A. Para responder à questão proposta na atividade, devemos determinar. Tem várias opções aqui para você indicar qual é a correta. E como vocês já estão vendo aqui na tela, a correta é a altura média dos jogadores de basquete. Mas o porquê é essa letra A, Poderia ser a idade média dos jogadores de basquete? A gente iria achar o resultado? Iria. Mas não a informação que nós estamos precisando. Nós estamos precisando da altura média, por conta da afirmação do jogador foi em relação à altura média dos jogadores. Então, esta é a alternativa certa por conta deste detalhe, que é muito importante prestar atenção nesses detalhes, porque se fosse a idade média, aí nós iríamos marcar o primeiro tópico. Se fosse a soma das alturas dos jogadores de basquete, que inclusive nós vamos utilizar esta informação para resolver a altura média, Porém, não é só esta afirmação, então tem que prestar atenção se o enunciado está completo e se está de acordo com a pergunta proposta. Então, o que está mais coerente de acordo é esta alternativa A, a altura média dos jogadores de basquete. Já na pergunta B, está dizendo para fazermos o cálculo escolhido no item A e depois completar a frase a seguir. Ou seja, nós vamos ter que tirar a média da altura dos jogadores. E eu vou fazer passo a passo com vocês. Aqui eu já fiz a resolução para vocês verem uma base geral de como é feito, mas eu vou fazer agora passo a passo com vocês para vocês entenderem melhor de uma forma mais ampla. Bom, gente, primeiro vamos entender,
como é calculada a média para podermos fazermos a resolução desta questão, certo? Agora, a média ela é calculada da seguinte forma: ela é a soma dos valores de um grupo, ou seja, neste caso é a soma das alturas dos jogadores, de todos os jogadores, certo? A primeira parte é a soma dos valores de um grupo. Então, se tiver 10 valores sendo apresentados, você vai somar todos os 10 valores, certo? E qual é o próximo passo? Dividir pela quantidade de termos. Como é que é isso? Neste caso, né, do cálculo, dividir pela quantidade de jogadores, ou seja, você vai somar todas as informações que estão presentes e dividir pela quantidade de termos que estão presentes. Nesse caso, a soma dos valores de um grupo, o que é que ele quer saber? Nesse caso, é a altura dos jogadores, então eu vou ter que somar todas as alturas dos jogadores e dividir pela quantidade de jogador. Então, vamos fazer aqui, passo a passo. Então, gente, vamos primeiro aqui repetir todas as alturas dos jogadores e colocar aqui. Fazendo isso, gente, depois de repetir todos os valores, né, da altura dos jogadores, nós vamos dividir estes valores, estas unidades aqui, certo? Pela quantidade de jogador que nós temos aqui na questão, que são 12, vocês podem conferir no livro de vocês, tem um total de 12 jogadores. O que é que nós vamos fazer agora? O próximo passo, antes de nós dividirmos pelo 12, nós precisamos somar todos esses termos aqui, certo? Então, nós vamos fazer a soma de todos os termos que estão aqui presentes da altura dos jogadores. Então, vamos lá. Gente, eu organizei aqui por pares de 2. Fiz a organização com pares de 2, que é para ficar um cálculo mais fácil de ser resolvido, sabe? Porque todos possuem vírgula, certo? Todos são números decimais e se você for fazer de uma forma reta, se você conseguir, tranquilo, beleza, sem problemas, direto aqui, de cabeça. Mas eu organizei por pares para ficar mais fácil, de 2 em 2, certo? Peguei 2 termos, repeti aqui, mais 2 termos, repeti aqui, mais 2 termos, repeti aqui, e você vai somar cada um desses termos aqui e somar eles entre si. Então, vamos para a primeira parte, né? Que é somar esses valores para acharmos a primeira parte. Bom, gente, achamos esses valores e agora nós vamos somar estes resultados, certo? Aqui, gente, ficou muito menor do que somar tudo isso, certo? Fomos somando de 2 em 2 para ficar um cálculo menor. Agora pegamos todos esses resultados e vamos apenas somar eles aqui, tá bom? Então, gente, o valor que nós achamos foi 24,02. Agora sim, meu povo, achamos o valor da soma das alturas, certo? A soma das alturas dá exatamente 24,02. Porém, este valor ainda está sendo dividido pelo 12, que é o total de jogadores que nós temos presentes, certo? Então, ficaria 24,02 dividido por 12. Bom, meu povo, fazendo essa divisão, nós vamos encontrar o valor 2,0017, certo? Sendo assim, gente, como já estava feito aqui anteriormente, você vai somar os valores de cima, dividir pelo total de termos, que nesse caso é a altura dos jogadores dividido pela quantidade de jogadores. Fizemos a soma aqui, deu 24,02, dividimos pelo total de jogadores que tem e deu igual a este valor aqui. Com isso, só está faltando nós respondermos a alternativa C da página 63, que diz o seguinte: com base nos seus cálculos, pode afirmar que o torcedor estava... Ele está incorreto, gente, está errado, pois a altura média é menor que 2,01 metros, né? Que 2 metros. Ele afirmou
que a altura média seria de 2,0 metros, certo? Sendo que a altura não foi essa, foi menor que essa, por conta das casas decimais aqui, ó. Tem duas casinhas do zero. Antes de chegar no 1, que ele falou que seria nesta posição aqui, o 1 está nesta posição, então faz com que esteja incorreta a afirmação que ele fez. E com isso concluímos a página 62 e 63.